O aluno começa a executar o voo reto e nivelado e as curvas de baixa com menos intervenções do instrutor. E já começa a ter uma maior precisão em manter a altitude do avião. Também nessa aula, o aluno começa a fazer as curvas de média inclinação. A principal dica é: nas curvas de média, o nariz do avião começa a descer e o aluno deve cabrar o avião para compensar o afundamento, senão o avião começa a descer. Primeiramente, a gente tem que fazer um comparativo com algumas coisas que são fora aviação. Eu sempre, a maioria dos homens geralmente tem um comando brusco por causa da força masculina, né? E eu sempre falo, olha, é mão de moça, lembra que você tá com sua namorada, então você tem que ir bem levinho nos comandos, não faz força. Com a sua namorada você não grita, você não pega, você não bate nela. Então a mesma mãozinha lá que você tá com a tua namorada, você tem que agir da mesma forma com o avião. E essa forma que eu falo, dos alunos e olha para fora e olha para dentro do avião, eu falo, o piloto ele tem que ser o camaleão, ele tem que olhar para todos os lados ao mesmo tempo. E ao pouco, o aluno ele vai pegando o jeitinho, que a gente chama de crochê, que ao mesmo tempo de você olhar os instrumentos, olhar para fora, olhar onde você está fazendo curva e outras aeronaves, e por aí vai. O voo planado se dá quando ele é mantido sem o uso da potência do motor. Portanto, com o motor reduzido, o avião vai descer. O piloto, nesse momento, deve ter como principal instrumento de referência o velocímetro. A velocidade ideal de planeio nesse treinamento é de 70 nós. Sem motor, se o piloto puxa o manche, a velocidade reduz. Se empurra, a velocidade aumenta e ele deve buscar manter uma velocidade constante. A mesma orientação do voo planado, que é ter foco na velocidade, serve para as subidas. Então, durante a subida, o piloto também deve manter a velocidade de 70 nós, só que dessa vez com toda ou quase toda a potência. Do mesmo modo, se o piloto alivia o manche, a velocidade aumenta e se puxa o manche, a velocidade diminui. Então, agora o aluno já sabe voar nivelado, fazer curvas e mudar de altitude. A sensação de liberdade começa a ser maior. Quanto mais treino, mais precisão e segurança em seu voo o aluno adquire. Quando eu comecei a fazer meu PP, eu tinha dificuldade em taxiar. Então eu falo para o aluno, fica tranquilo, isso daí é normal. E eu consegui taxiar na quinta aula. Então você pode usar esse tipo de exemplo, entendeu? Tá? Então você vai tranquilizando ele, vai usando isso daí, que ele vai fazendo o voo e vai começando a se tranquilizar. Não é só eu que erro. Não só aconteceu comigo, aconteceu com ele também, ele acabou de falar pra mim. Tá? Então é esse tipo de coisa. Você fala, olha, isso é normal, isso acontece com todo mundo. A pessoa já vai falar assim, não é só eu que tá acontecendo isso daí, isso é uma coisa normal do treinamento, faz parte. Tá?